Nesse vídeo, faremos uma jornada pelas entranhas do sistema prisional brasileiro, guiados pelos versos contundentes do grupo Racionais MCs. Dessa forma, faremos uma análise da música Diário de um Detento. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma canca. Metralhador alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem tá. Por esse aspecto, prepare-se para ter seus conceitos sobre cárcere, ressocialização e violência não só ampliados, como desafiados. Afinal, dá trabalho ouvir Racionais MCs quando sua vida não se assemelha ao cotidiano cantado pelo grupo. Diário do Detento, a música. Essa música, ela nasceu dentro da casa de detenção no pavilhão 8. Eu recebi uma escrita de um preso, chamava Josenir. Ele foi apresentado por outros amigos meus que estavam lá. Diário de um Detento faz parte do álbum Sobrevivendo no Inferno de 1997. Esse álbum se trata de uma obra-prima do rap nacional, transcendendo o gênero musical e se consagrando como um retrato cru e comovente da realidade carcerária brasileira. Através de uma narrativa em primeira pessoa de um detento, a canção oferece um mergulho profundo nas angústias, violências e reflexões existenciais que permeiam o cotidiano prisional. A letra, escrita por Mano Brown em parceria com o ex-detento Josemir, oferece um olhar autêntico e sem rodeios sobre a realidade carcerária, desmascarando a falácia da ressocialização e expondo a brutalidade do sistema prisional. A música se desenrola durante o massacre do Carandiru, um dos episódios mais sangrentos da história da segurança pública brasileira, onde 111 vidas foram ceifadas. O Robocop do governo é frio, sente pena, sou ódio e rico uma hiena. Eu li sua gangue, vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento, dia 3 de outubro, Diário de um Detento. Talvez você não se lembre, talvez você não saiba, mas o que importa é que isso te faça sentir algo. Sim, nessa música os Racionais criticam diretamente a forma como o sistema prisional desumaniza os detentos, tratando-os como objetos e não como seres humanos. Então, para deixar mais claros os eventos cantados por Mano Brown, eu vou descrever o que foi o Carandiru, porque a casa de detenção apelidada de Carandiru era um gigante adormecido à beira do colapso. Projetado para abrigar 3.000 detentos, sufocava sob o peso de uma população carcerária que ultrapassava 10.000 presos. Dessa forma, a superlotação era apenas a ponta do iceberg, porque as condições de higiene deploráveis, acesso precário à saúde, escassez de medicamentos e a ausência de qualquer perspectiva de ressocialização compunham um cenário desumano, onde a violência imperava entre os presos e os agentes penitenciários. Assim, em 2 de outubro daquele fatídico ano, uma simples briga entre detentos no pavilhão 9 se transformou no estopim de uma tragédia anunciada. A resposta da Polícia Militar, sob o comando do coronel Ubiratã Guimarães, conhecido por sua postura truculenta, foi de extrema violência e desproporcionalidade. E assim, naquele fatídico dia, tivemos uma amostra da brutalidade estatal contra a humanidade, pois ao invés de conter a rebelião de forma estratégica e minimizar as baixas, os policiais invadiram o presídio atirando a queima-roupa, mesmo contra aqueles que já estavam rendidos. O resultado foi um massacre. 111 vidas ceifadas, a maioria por tiros a queima-roupa. A brutalidade policial não poupou sequer os presos rendidos e indefesos. E o massacre do Carandiru se tornou um marco negro na história do sistema prisional brasileiro, expondo a falha do Estado em garantir os direitos humanos de seus cidadãos, mesmo para aqueles privados da liberdade. Traficantes homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. A Vice ML chegou o grande dia. Depende do sim ou não de só homem que prefere ser dito pelo telefone. A viagem Fleury foi almoçar, que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio, que mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Em aproximadamente 20 minutos, a rebelião foi dominada e os sobreviventes foram obrigados a se deitarem nus no pátio,
Os primeiros carcereiros que entraram no presídio após a ação policial encontraram um cenário de horror. Presos feridos gritavam por socorro. Havia fogos nas celas e nos corredores, e o piso das galerias estava inundado pela água dos canos furados. Literalmente, um cenário de guerra. O massacre do Carandiru causou um enorme impacto na sociedade brasileira. A brutalidade da ação policial chocou o país e gerou debates acalorados sobre violência, segurança pública, sistema prisional e, claro, direitos humanos. Os números do massacre só foram revelados à opinião pública um dia depois, afinal, era a data das eleições municipais. Pouco antes do fechamento das urnas, o secretário de Segurança revelou que 111 presos haviam sido mortos. Até então, a imprensa havia divulgado apenas 8 mortes. Assim, o governo de São Paulo foi acusado de esconder a dimensão da tragédia para não prejudicar as eleições. Era véspera de eleição. Certamente, o comandante da tropa que estava ali, que era o coronel Ubiratã, que eu conheci depois, certamente consultou o secretário do governo, mas certamente essa ordem de invadir o pavilhão veio lá de cima, veio do secretário e muito provavelmente do governador. No dia seguinte era dia de eleição e foi aí que a coisa desandou, porque a ordem que o coronel recebeu foi de invadir. E aí ele se dirigiu à tropa e disse: a ordem é controlar a qualquer preço. Eles entraram atirando. E o resultado foi essa tragédia, a maior tragédia já ocorrida num presídio brasileiro. 111 pessoas foram assassinadas. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury, sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento. Nesse momento, talvez você esteja pensando, mas no fim, eram todos bandidos. Ou até reverberando coisas execráveis como bandido bom é bandido morto. É tentador cair na armadilha da desumanização, rotulando os presos como bandidos e sentenciando-os à morte sumariamente. Mas essa atitude é perigosa e simplista. E não podemos pensar dessa forma. Eu sei que na internet a audiência é plural e podemos ter diversos tipos de pessoas que acompanham nossos vídeos. Só que isso é errado em diversos aspectos, porque independente do que tenham cometido, estamos falando de humanos, de pessoas que possuem direitos, e no caso, direitos humanos. Além disso, a falta de políticas públicas de ressocialização e ainda com um episódio dessa magnitude resultou numa coisa: a criação do PCC. Sim, é exatamente isso. A ausência de políticas públicas de ressocialização, somada à brutalidade do massacre, gerou um terreno fértil para o florescimento do PCC. A facção criminosa nascida das cinzas do Carandiru se consolidou como um monstro alimentado pela negligência e pela violência. Todos os carcereiros mais velhos que eu conheci diziam que nunca trabalharam numa cadeia em que não houvesse facções. Você tinha facção em todos os lugares, só que você não tinha uma facção que dominava as outras. Isso começou ali, no massacre do Carandiru. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue. Vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão. Então, misture bem essa química e pronto. Eis um novo detento. Já estamos finalizando o vídeo. Espero que tenha ficado claro, através da voz poética e comovente dos Racionais, o convite que o grupo faz à reflexão sobre a dignidade humana, mesmo nas circunstâncias de encarceramento. A música nos lembra que por trás das grades existem pessoas com histórias, sonhos e medos. São indivíduos que em algum momento se desviaram do caminho, mas que de forma alguma merecem morrer por esse motivo. Dessa forma, notamos que há quase 3 décadas após o lançamento da música, Diário de um Detento continua ecoando com força e relevância. Não é à toa que a obra dos Racionais em si transcendeu a música e alcançou o status de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp, comprovando seu valor literário, histórico e sociológico. Uma curiosidade que queria trazer antes de encerrarmos é que desde que essa chacina aconteceu, nós já notávamos lampejos do bolsolavismo na sociedade. Veja como a nossa sociedade é. O coronel
que comandou essa operação desastrosa, foi eleito 2 vezes deputado estadual em São Paulo com o número 111. Tinha o número do partido dele e 111 depois. 2 vezes ele se elegeu dessa maneira. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido.